Olá pessoal, bom, hoje a ideia é nós trabalharmos grandeza. O objetivo da aula de hoje é nós trabalharmos e entendermos o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, ok? Mas a gente vai detalhar isso, vamos conversar, vou mostrar exemplos para vocês, tá bom? No mais, vamos, como das outras vezes, das outras aulas, eu vou postar esse vídeo, mais uma atividade no grupo de pais. Vou fazer a mesma coisa, tanto o link do vídeo, que o vídeo eu vou postar lá no YouTube, mais a atividade, além de estar no grupo de pais, eu vou também colocar lá no Google Classroom, ok? Então, serão a mesma atividade. Então, você, aluno, pode pegar tanto pelo grupo de pais ou pelo Google Sala de Aula. Lá pelo Google Sala de Aula, você tem como mandar a foto da atividade resolvida. Essa atividade, eu sugiro que você coloque as questões no caderno, resolva. Questão, resolva. Questão, resolva. Em cima, coloque o assunto da aula, o seu nome e a sala a qual você pertence. Beleza? Recebendo essa imagem, eu vou fazer a correção dessas atividades e isso vai ser usado para as avaliações e também para frequência, beleza? O e-mail que é para mandar as fotos está na própria atividade, beleza? Então vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui para a gente dar continuidade. Muito bem. Antes de falarmos especificamente de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, a gente tem que entender grandezas proporcionais. E antes de entendermos as grandezas proporcionais, nós temos que saber o que são grandezas, ou o que é uma grandeza. Então a definição é a seguinte: grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado. Exemplo: volume, massa, comprimento, velocidade, tempo, custo, produção, ou seja, aquilo que você pode contar, aquilo que você pode medir, ok? Bom, e grandezas proporcionais é quando há uma relação entre uma grandeza e outra. E a gente vai ver isso aqui embaixo nesses exemplos, olha só. Veja só. Valor a ser pago é uma grandeza, sim. Distância é uma grandeza. Agora pensa comigo, se você vai percorrer uma distância de Uber, ora, quanto maior for a distância, maior será o valor pago. Então vejam que há uma relação entre essas duas grandezas, então eu posso dizer que elas são proporcionais. Essa aqui, camisa e cadeira, não tem nenhuma relação entre as duas. Então, elas não são grandezas proporcionais. Então, eu posso riscar. Essa aqui sim, beleza. Essas aqui não são grandezas. Não há relação, então não há proporcionalidade, certo? Agora pensa aqui, ó. Exercícios e músculos. Opa! Concorda que quanto mais exercícios, né, mais músculos nós vamos desenvolver, não é verdade? Lógico, exercício bem pensado, não é? Então eu posso dizer que quanto mais exercícios, mais músculos. Então, existe uma relação, logo são grandezas proporcionais. Agora aqui, trabalho e dinheiro. Opa, também, olha só, quanto mais trabalho, mais dinheiro. Tem relação? Sim. Então são grandezas proporcionais. E aqui, desconto e valor. Opa! Apesar de parecer estranho, não é, olha só. Quanto maior o desconto, menor o valor. Apesar de quando aumenta um, diminui o outro, ainda assim, essas duas grandezas têm relação. Então, são grandezas proporcionais. E a gente vai entender isso aqui um pouquinho mais à frente, tá bom?
Então veja aí o que são grandezas e o que são grandezas proporcionais. Agora vamos falar sobre diretamente proporcional e inversamente proporcional. Olha só, um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Olha só, uma torneira de água enche um reservatório de acordo com a tabela abaixo. Então a gente tem essa tabela aqui, ó. Tempo vai ser em minutos e a altura em centímetros. Então nós temos essas duas grandezas, tempo e altura. As duas podem ser medidas, as duas podem ser contadas, não é isso? Então olha só, o tempo. Em 15 minutos, esse reservatório chegou ao nível da água, que seja, né, da água, 50 centímetros. Tá, tudo bem. Bom, quando passou 30 minutos, o nível chegou em 100 centímetros. Quando passou 45 minutos, chegou em 150 centímetros. Percebam, existe relação, por isso são grandezas proporcionais. E por que diretamente? Porque pelo seguinte, olha só. Quando aumenta uma, ali ó, eu tenho 15 e 100, 15 e 50. O tempo não aumentou para 30? A altura aumentou para 100. Então, se uma aumenta, a outra aumenta. Aqui, 45 foi para 150. De 30 para 45 aumentou. De 100 para 150 aumentou. E se fosse ao contrário? Ora, de 45 para 30 diminuiu. Então, de 150 para 100 diminuiu. Então, olha só, eu posso dizer que são diretamente proporcionais pela observação quando, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui, ok? Agora, a gente pode observar isso pensando na razão. Olha só, vamos pensar de 15 para 30 e de 50 para 100, ok? Então, vamos fazer essa relação aqui, ó. 15 está para 30, 15 está para 30, 15 minutos está para 30 minutos, assim como 50 centímetros está para 100 centímetros. Agora vamos simplificar essa fraçãozinha desse lado. Se eu dividir em cima por 15 e embaixo por 15, vai estar 1 sobre 2, 1 para 2. E aqui, se eu dividir em cima por 50 e embaixo por 50, estou simplificando, vai dar 1 para 2. Então veja que nós temos a grandeza, as grandezas vão ter a mesma razão. Neste caso, de 15 para 30, de 150, de 50 para 100. E se eu pegar de 15 para 45 e de 50 para 150? Olha só. 15 para 45, 150 para 150. Ó, se eu simplificar por 15, vai ficar 1 para 3. E o 150, aliás, os 50 sobre 150. Se eu simplificar por 50, 1 para 3. Ok? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Ok? Agora, como estamos falando de grandeza, atenção, hein? Diretamente proporcionais. Eu vou pegar uma situação bem... essa situação aqui, mas com um outro enfoque. Olha só. Vamos à regra de 3 para descobrir, de repente, um valor que você não sabe. Olha só. Se uma torneira aberta enche um recipiente até 50 centímetros em 15 minutos. Vai lá, tá vendo a nossa tabela lá em cima? Quantos minutos levará para o recipiente estar cheio até 150 centímetros? Ora, nós sabemos que é o 45 minutos, não é? Só que vamos usar... E se eu não tivesse essa tabela? Vamos usar a regra de 3. Como que é a regra de 3? Eu vou pegar o seguinte. As grandezas eu vou colocar uma sobre a outra. Olha só. Uma torneira aberta, 50 centímetros em 15 minutos. Então, olha só. 15 minutos, 50. Agora, qual é o outro tempo que eu quero? É o que eu quero descobrir, então não sei. Então, vou colocar de X. Agora, eu tenho que vai de 50 centímetros a 150 centímetros. Então, 50 para 150. E 15 minutos para... não sei. Tudo bem, a gente sabe que está lá em cima, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe, ok? Então, montei essa igualdade, que é a minha regra de 3. Aí, o que acontece? Vamos multiplicar em cruz. Eu vou multiplicar
o 50 vezes o x e o 15 vezes o 150. Olha só, vai ficar 50 vezes x e o 150 vezes 15, ok? Agora, 50 vezes x dá 50x. 150 vezes 15 dá 2.250. Agora, eu tenho essa igualdade e eu quero saber o valor de x, que é a quantidade de minutos que eu não sei. Então, eu vou deixar o x sozinho desse lado. Para me deixar o x sozinho desse lado, eu tenho que pegar o 50 que está multiplicando e passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar 2.250 dividido por 50. Eu vou cortar esse zero aqui e esse zero aqui, e aí fica 225 dividido por 5. Logo, o x, que é o tempo em minutos que eu estou procurando, é igual a 45 minutos. Vejam, bateu. Então, eu usei a regra de 3, montei esta igualdade com grandeza minutos, grandeza centímetros, altura, né, centímetros, né, e grandeza centímetros desse outro lado, ok? Então, eu usei a regra de 3 para encontrar uma incógnita entre grandezas diretamente proporcionais, beleza? Agora, vamos para grandezas inversamente proporcionais.